Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos impedir o Espírito Santo de agir. Você não pode, eu não posso. Se o Espírito Santo manda eu ir por essa via, eu vou. É claro, existe toda uma graça que o Espírito Santo traz. Existe algo que é um dom, uma graça do Espírito, que também é um carisma do discernimento. Existe a virtude da prudência. Tudo isso precisa permear. Mas o Espírito Santo quer. Nós não podemos impedir o Espírito Santo de agir. Se o Espírito Santo quer quebrar os esquemas, nós não podemos impedir o Espírito Santo de agir. Veja, o vento é por excelência na Bíblia, mas também na natureza, a expressão de uma força arrasadora. É indomável, é incontrolável. Quem assistiu esses dias os tornados lá nos Estados Unidos, que destruiu 80% de uma cidade, alguém conseguiu segurar o vento? Não, porque o vento não se segura, o sopro não pode ser segurado, a ação do Espírito Santo não pode. Gente, quando nós lutamos contra o Espírito, quando nós queremos lutar contra a ação do Espírito, quando nós queremos nos colocar melhores do que o Espírito, quando nós queremos obrigar o Espírito Santo aos nossos esquemas, nós estamos lutando contra Deus. E ninguém pode segurar o sopro. Quem vai sair perdendo sou eu, se eu quiser lutar contra o Espírito. Quem vai sair perdendo vai ser a Canção Nova, se ela quiser lutar contra a ação do Espírito. Porque ninguém segura o Espírito, ele é ruar, ele é sopro. Vai lá no mar, mudou o vento, mudou a corrente. O vento sopra mais forte, as ondas vêm mais forte. É o Espírito Santo que precisa dar coordenada. Eu sei que os esquemas são muito válidos, mas esquema é para ser quebrado. No poder do Espírito, na ousadia do Espírito. Eu sei que tudo precisa ser pensado, trabalhado, mas quem precisa dar a palavra final, quem precisa colocar o carimbo, o selo, é o Espírito Santo. Senão nós não somos conduzidos pelo Espírito. Esses dias eu estava assistindo um noticiário e eles estavam falando de um trabalho que tem sido feito na Alemanha, de uma pipa que puxa os navios para economizar combustível, para poluir menos. E é uma pipa imensa, com um cabo de aço imenso, e o Espírito Santo vai levando, o Espírito Santo não, o vento vai levando aquele barco imenso. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos deixar o vento do Senhor nos levar, nos conduzir. Nós precisamos deixar a ação de Deus acontecer. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Estou falando isso porque foi o tema que me deram. Viver sobre o sopro do Espírito. Só estou obedecendo a inspiração. Mas eu estou dizendo para mim, para você evangelizador, nós temos perdido muito na igreja por causa de muito esquema. O Espírito Santo fazia muito mais quando ele não era institucionalizado. Nós víamos muito mais o poder do Espírito Santo nos grupos de oração, nos cenáculos, porque o Espírito Santo não era institucionalizado. Nós agora institucionalizamos o Espírito Santo. Nós agora que comandamos, é agora que você vai fazer, é agora que você vai fazer, é na pregação. Depois o Ministério de Música tem que mostrar o que eles têm de melhor, o pregador tem que mostrar a oratória dele. E às vezes o Espírito Santo quer fazer pelo louvor, às vezes não precisa ter pregação naquele grupo, naquele dia, apesar do núcleo ter discernido.
o tema da pregação, mas o que o Espírito Santo quer é trabalhar na vida das pessoas. O que o Espírito Santo quer é ter liberdade, e se Ele conduz, eu partilhava. No aprofundamento que teve aqui na Canção Nova esse fim de semana sobre os dons do Espírito, como o diabo agiu através de uma pessoa na minha vida por causa do dom da ciência, do carisma da ciência. Estávamos em Palmas, eu era o coordenador, e naquele dia não tinha muita gente no grupo, devia ter umas 10 pessoas, e aí vieram até mim e perguntaram: a gente pode fazer o grupo na capela, ao invés de ter pregação, de ter tudo aquilo que está programado? Falei, vamos, ótimo, é a moção, para mim, é o Espírito que quebra os esquemas, é Ele que quer fazer, vamos para a capela. Descemos para a capela, só que durante a oração, o Espírito Santo foi me dando palavras, e eu fui colocando e tal, e deixando o Espírito Santo soprar, agir, eu fui vendo a graça de Deus acontecer. Acabou o grupo, veio um rapaz chorando, me abraçou, agradeceu e disse para mim que ele estava determinado a se suicidar. Mas que naquela noite, aquelas palavras que foram proclamadas, todas eram para ele. Eu glorifiquei a Deus. Mas do trajeto da igreja até a minha casa, um dos membros do grupo veio para mim e disse assim: tudo aquilo que você disse lá na igreja, na capela, é mentira. Não era a vontade de Deus. Você estragou o grupo. Você não, todas as palavras que você proclama não vêm do Espírito Santo, não. Isso tudo é da sua cabeça, isso tudo é uma mentira. Eu baixei a cabeça. Não falei para ele do testemunho que eu tinha recebido, porque a gente não precisa proclamar sobre os telhados algumas coisas, porque tem certas pessoas que estão tão cegas, que Jesus vai dizer: nós não devemos jogar pérolas aos porcos. E eu não joguei naquela noite aquele espírito de porco que estava falando naquele rapaz. Não joguei pérola para o espírito de porco, mas aquilo trouxe uma ação de Satanás contra o dom que Deus tinha me dado. Eu me calei dali para frente, vinha a palavra de ciência, eu me calei. Eu tinha liberdade nas missas lá na nossa casa da Canção Nova, eu me calei, era uma opressão, eu não dormia. Eu posso dizer como Paulo, naquele mês, Satanás me esbofeteou. Como Paulo dizia que muitas vezes ele foi esbofeteado por Satanás, mas tentando oprimir o dom que Deus tinha me dado. Por causa de uma palavra maldita, de uma palavra de maldição. Eu fiz um exercício tremendo diante de Deus. Eu procurei oração, eu procurei meu diretor espiritual para eu me desvencilhar daquela palavra. E veja, se eu tivesse enterrado o meu dom, eu não sou ninguém, eu só sou usado por Deus. Mas veja os testemunhos que chegam todos os dias na Canção Nova, pela proclamação da palavra de ciência, que foi o dom que o diabo tentou me tirar, através daquela palavra maldita. E se eu tivesse enterrado o dom, e se eu tivesse concordado com aquela pessoa, se eu não tivesse buscado o sopro do Espírito, se eu não deixasse o Espírito Santo me conduzir, claro, Deus utilizaria de outro, porque Deus é muito criativo, mas eu estaria com o dom enterrado. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos que deixá-lo agir. Diga para a pessoa que está do seu lado: deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Não impeça o Espírito Santo de agir. Não impeça o Espírito Santo de ter liberdade. Não tenha medo do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu volto a dizer, o vento é por excelência na Bíblia e mesmo na natureza uma expressão de força arrasadora, indomável, incontrolável.
Antes de subir aqui, eu fui na capela e disse: Espírito Santo, muda os meus esquemas. Se não for essa a sua vontade, mas fala através de mim. Não quero falar palavras minhas. Eu não quero falar coisas da minha cabeça, eu quero ser inspirado por Ti. Eu quero ser conduzido por Ti, Espírito Santo. Sopra, unja os meus carismas, unja o carisma da pregação, da oração. E eu posso dizer para você, a maioria das coisas que eu estou falando para você não estava no meu esquema. Porque o Espírito Santo está agindo da maneira que Ele quer. Diga para você mesmo, diante de Deus: eu quero que o Espírito Santo haja. Eu quero que o Espírito Santo haja na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me alcance. Eu quero experimentar essa liberdade que me retira das amarras, da prisão, daquilo que muitas vezes enjaula a ação do Espírito Santo. Eu quero ser conduzido por Ti, ó Espírito Santo. Eu quero que o Seu sopro, que esse sopro que é a Sua presença, que é a Sua ação, que é esse sinal, aconteça na minha vida. Diga com sinceridade para Deus: eu quero, ó Deus, experimentar essa graça. Eu preciso experimentar essa graça. Eu preciso experimentar essa força, esse poder. Gente, Juízes capítulo 6, vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Juízes capítulo 6, eu vou apresentar alguns homens que foram ungidos pelo Espírito e tiveram força e coragem de combate. Juízes capítulo 6, versículo 33. Todos os madianitas, os amalecitas e o povo do Oriente coligaram-se atravessando o rio Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele tocou a trombeta e convocou a casa de Ebiezer para que o seguisse. Demonstra essa palavra um grande combate que estava para acontecer, e o Espírito do Senhor dá coragem a Gideão de ser um líder espiritual, conduzido por esse sopro, sem medo de enfrentar o combate, sem medo de enfrentar a dificuldade que se apresentava diante dos olhos dele. Porque ele sabia que quem o estava conduzindo era o sopro, o Espírito, Ruá. Vá um pouquinho mais à frente, o capítulo 13 de Juízes. Capítulo 13, versículo 24. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan, entre Saraá e Estaol. Veja. E aí nós vamos ver a força de Sansão, como Deus agia. Vamos ver já. Vá no versículo 14, para você ver o que acontece. No versículo 6. Vamos no versículo 5. Sansão desceu com os pais a Tâmina. Ao chegar às vinhas de Tâmina, de repente um leãozinho saiu-lhe ao encontro rugindo. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que sem nada na mão esquartejou o leão como se fosse um cabrito. Veja a força, o dom da fortaleza que eu e você recebemos no dia do nosso batismo. A unção do Espírito Santo sobre nós, esse sopro. Nós precisamos assumir que por nós mesmos nós somos fracos, mas que em Deus nós somos fortes. Você é forte para enfrentar a tribulação, se você deixa o Espírito Santo te conduzir. Você é forte para superar a perda, se você deixar o Espírito Santo te conduzir. Você é forte para superar as adversidades, os problemas familiares, as dificuldades financeiras.
os problemas no seu trabalho. Você é forte no Espírito Santo para vencer. Diga para essa pessoa que está do seu lado: existe uma força sobre você, mas é preciso você deixar se conduzir pelo Espírito. Dá uma sacudida nessa pessoa. É no Espírito Santo que está essa força. É quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, o vento do Senhor, o ruá, o sopro do Espírito nos conduzir. Nós estamos sobre o sopro do Espírito. Aí você olha, às vezes, para pessoas que estão doentes. Como muitas vezes eu tenho que atender pessoas em estado grave, até mesmo desenganadas pelos médicos. E você chega diante daquela pessoa e você percebe uma força sobre ela, uma coisa impressionante. E você diz: isso é obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. É uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito. É uma pessoa que não se entrega. Ela pode estar desenganada, mas o amor da vida dela é o Senhor. E ela sabe que se ela não for curada, o morrer é lucro, é estar com o Senhor. Mas quem se deixa conduzir pelo sopro do Espírito vive dessa maneira, cheio da força do Espírito. Eu sei que Deus está falando com você. Você que está prostrado, é hora de você deixar o sopro do Espírito te conduzir. É hora de você deixar esse Espírito Santo te levantar. É hora de você erguer a cabeça e entender que Deus está com você, que Deus te acompanha, que Deus caminha do seu lado, que você não está sozinha, que você não está sozinho, que Ele te fortalece, que Ele te renova, que Ele te põe de pé. Mas é preciso deixar o Espírito Santo conduzir. Se nós não deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nós nos entregamos mesmo, nós nos prostramos, nós nos entregamos às más notícias, nós ficamos parados nas desgraças e não permitimos que a fortaleza de Deus nos permita vencer. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar. E é tempo de amadurecer o que ainda não sabe viver.